Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós estamos vivendo um tempo diferente. A maioria das pessoas estão em quarentena, em reclusão, e isso a princípio parece ser muito bom. Ficar em casa, todo mundo junto, mas com o passar dos dias, isso pode gerar alguma coisa que muitas pessoas têm experimentado nesse tempo, que é a ansiedade. E dizem os estudiosos que a ansiedade, ela é o mal dos nossos tempos. E se as pessoas já viviam ansiosas antes da epidemia do coronavírus, o que dizer agora? Às vezes, o fato de termos que ficar reclusos, isso pode aumentar a nossa ansiedade. Ainda mais quando ficamos recebendo uma enxurrada de notícias que não são boas pela televisão, pela internet. E isso pode gerar ainda mais ansiedade e levar as pessoas a ter doenças sérias. Os psicólogos, os psiquiatras, eles têm os seus métodos, e eu creio que Deus usa essas vidas como cientistas para ajudar muitas pessoas. Mas como não é a minha área, eu tenho que recorrer àquilo que eu creio. E eu creio que a palavra de Deus, sim, ela pode nos ajudar no momento de ansiedade. E eu quero logo lembrar daquele que é o nosso mestre, Jesus, porque ele falou sim sobre a ansiedade. E a palavra de Deus em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25, eu vou ler para você o que Jesus disse. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo sobre a ansiedade. Jesus está falando, em primeiro lugar, sobre a causa da ansiedade. A Bíblia fala disso. E, segundo o que está escrito aqui, a causa principal da ansiedade para nós é a falta de fé. A falta de fé em Deus, em Cristo Jesus, leva as pessoas à ansiedade. E mesmo aqueles que se diziam muito bem, muito confortáveis, sendo ateus, sem necessidade de crer em alguma coisa, essas pessoas também passam ansiedade, experimentam a ansiedade. E Jesus fala de forma muito clara que os gentios, ou seja, os incrédulos, eles é que vivem em ansiedade. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que alimenta as aves, que veste os lírios do campo, e quanto maior valor nós temos para o Senhor. Então essa é a nossa esperança, Jesus falando sobre a causa da ansiedade. Jesus também falou que a ansiedade é um sentimento inútil, porque qual de vocês podem acrescentar 1 centímetro sequer ao curso da vida? Ninguém de nós não podemos acrescentar 1 centímetro da vida. Nós temos visto e ouvido as ameaças de morte pelo mundo, e já chegou até aqui no Brasil, por causa dessa epidemia. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus, ela continua sendo verdadeira.
Qual de vocês pode acrescentar 1 centímetro, 1 minuto, 1 segundo à sua vida? A nossa vida pertence ao Senhor. É por isso que Jesus disse que a causa principal da ansiedade é a incredulidade. Nós devemos crer no Senhor, porque a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade, ela não nos capacita a vencer, ela vai roubando as nossas forças, ela mina as nossas energias e ela consome tudo aquilo que Deus nos deu como força para poder ter uma vida santa na presença dEle. A ansiedade é uma forma de antecipar problemas. A ansiedade é gerada quando as pessoas ainda não experimentaram o problema, mas já começam a sofrer por antecedência, por um problema que ainda não chegou. É por isso que Jesus disse que a ansiedade ela é inútil nós ficarmos preocupados, porque quem cuida de nós é o Senhor. O Senhor é que está cuidando de nós. Jesus também falou que a ansiedade é uma ilusão, pois ela nos dá a sensação de que nós estamos no controle. E Jesus fala, qual de vocês que pode acrescentar um segundo de vida no curso da sua história? Ninguém. A nossa vida pertence a Deus. Por isso que Jesus está dizendo que a ansiedade ela é uma ilusão. Nós não podemos. É um engano achar que nós podemos ter o controle, as rédeas da nossa vida, ter as rédeas da vida nas próprias mãos. Uma pessoa ansiosa, ela consequentemente, ela vive sobressaltada, ou seja, ela não descansa, ela não tem paz. E é por isso que Jesus encerra essa palavra falando, buscai pois primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas, por isso nós podemos ter paz. Mas eu também queria lembrar você de um outro texto bíblico agora, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4 também, Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo falando sobre a ansiedade. A ansiedade não é uma coisa moderna, é uma coisa antiga, né? Que nós precisamos saber lidar com ela à luz da palavra de Deus. Todos os recursos que você tiver em mãos, sejam psicólogos, psiquiatras que possam te ajudar, não tem problema nenhum. Eles também podem ser usados por Deus. Mas nós que temos a palavra do Senhor, podemos nos recorrer a ela. E Paulo fala do remédio para a ansiedade. Paulo fala desse remédio e fala que a ansiedade, nós temos que lidar com a ansiedade de 3 formas. A primeira dela é orar sempre. Paulo fala isso, que não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela petição, oração e súplica. A oração é a arma poderosa contra a ansiedade. Paulo escreve, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a palavra aqui, oração, ela tem aqui também o significado de adoração. Quando você adora, quando você busca a presença de Deus,
não só quando você está orando, pedindo, ou seja, fazendo uma súplica, mas quando você está adorando também, seja através de um cântico, seja através de uma leitura, seja da meditação da palavra. Isso também é adoração, e isso também é ferramenta poderosa de Deus contra a ansiedade. E também aprendemos que o que Paulo estava querendo ensinar, né? Devemos pensar corretamente. A forma de pensar diz respeito à nossa ansiedade. E Paulo fala assim no versículo 8, que devemos pensar corretamente. E ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo fala do pensamento, por quê? Porque a ansiedade, ela é uma batalha que acontece na mente. A ansiedade, ela é decidida no campo da mente. É o que nós pensamos. Por isso que Paulo, falando de ansiedade, ele fala: tudo que é de boa fama, tudo que é bom, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou numa outra versão da Bíblia, nisto pensai. É o que Paulo diz. Se nós focarmos nossos pensamentos nos problemas, é isso que Paulo está falando, então nós ganharemos problemas. Mas se nós focarmos os nossos pensamentos em Deus, então nós vamos ganhar a batalha contra a ansiedade. Também esse texto nos fala que devemos agir corretamente. Paulo conclui que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isto praticai. Verso 9 do capítulo 4 de Filipenses. A vitória sobre a ansiedade não está apenas no campo do conhecimento, mas sobretudo na prática, ou seja, na obediência. Paulo fala: que vocês aprenderam de mim, pratiquem. A cura para a ansiedade, ela acontece através da palavra de Deus, que nos ensina sobre a oração, nos ensina sobre moderar o pensamento, moderar aquilo que nós enchemos a nossa mente, né? E nesses dias nós temos aí muita coisa ruim enchendo a cabeça de muita gente. Mas as notícias pela internet, televisão, têm vindo sobre nós e deixando muita gente preocupada e até doente. Então Paulo fala: o que seja bom, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque a cura para a ansiedade, ela acontece quando nós buscamos face a face a Deus em oração e alimentamos o nosso coração, a nossa mente com coisas que são boas, conforme diz Filipenses 4:8, ou seja, a prática. As Escrituras, então, elas nos ensinam sobre a ansiedade. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso em vários lugares, e nós que temos fé no Senhor Jesus, devemos aprender em oração e controlando o que entra em nossa mente, o que nós alimentamos o nosso coração, né? Controlando isso, nós vamos ter vitória contra a ansiedade nesse dia que não estão sendo fáceis. Muitas pessoas estão muito ansiosas e prevendo aí dias longos ainda que nós vamos ter que experimentar dessa forma. É bom buscarmos a Deus em oração. A vitória sobre a ansiedade depende daquilo que nós praticamos, ou seja, do que nós buscamos em Deus. As Escrituras, então, a ansiedade bate em retirada, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vem habitar em nós. Está escrito no versículo 9, né, desse texto. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A paz de Deus é o remédio contra a ansiedade. E eu quero encerrar repetindo o versículo 7 de Filipenses 4, que está escrito assim. Eu quero te abençoar com esse versículo, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Espante a ansiedade, busque a Deus em oração, confia nele, o mais Ele fará. Paz.